Olá, boa tarde, a paz do Senhor, meus queridos, amados. Mais um sábado abençoado com a graça de Deus e nós estamos aqui para mais um bate-papo, como de costume, todos os sábados. As nossas lives estão marcadas para as 14 horas, mas surgem alguns imprevistos e nós estamos aqui hoje às 15 horas e 25 minutos. Mas estamos aqui pronto para a nossa conversa, nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar a respeito de conselhos. Vamos falar a respeito de conselhos e eu trago aqui um ditado popular que é muito conhecido, que é: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. E eu coloquei uma enquetezinha hoje a respeito deste assunto e eu vi que pouquíssimas pessoas interagiram. E é interessante isso, é legal a gente falar sobre isso porque nós vemos que nós vivemos em uma sociedade muito polarizada. Nós estamos vivendo em tempos de polarização e as pessoas elas têm receio de opinar. As pessoas têm receio de opinar. E isso não é bom, isso é ruim. Porque nós somos pessoas livres, nós vivemos em uma democracia. Não estou aqui para falar de política nessa tarde, estou aqui para falar a respeito de conselho dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada. Nós vamos pegar alguns conceitos, vamos discutir, conversar sobre alguns conceitos, mas pegando esse gancho a respeito da enquete, eu digo que as pessoas têm muito medo de se posicionar em qualquer âmbito, em qualquer situação e sobre qualquer assunto. As pessoas têm medo de uma retaliação, têm medo de se expor, têm medo ou receio de dizer o que pensam, medo ou receio de dizer o que acreditam, falar sobre aquilo que acreditam, falar sobre aquilo que acham correto. E essa polarização que nós vivemos nos dias atuais, ela contribui para que se aumente esse receio de falar, esse receio de se expor, esse receio de colocar para fora aquilo que tem, na verdade, em seu coração, aquilo que sente. Mas esse colocar para fora também é de uma forma bem sensata, de uma forma bem correta, pois aquilo que nós falamos, as nossas palavras, elas têm um efeito muito forte também. Então, a partir do momento que nós expomos aquilo que nós pensamos, que nós falamos sobre aquilo que nós sentimos, nós temos que nos preocupar também em não agredir outras pessoas. Nós temos que nos preocupar em praticar o respeito. Então, nessa tarde, nós vamos falar a respeito de conselho e, como dizia, diante dessa polarização, nós precisamos cada dia mais falar sobre a paz. Nós precisamos cada dia mais apaziguar os ânimos, para que nós possamos ter um ambiente de harmonia, um ambiente em que as pessoas consigam conviver, mesmo tendo divergências de ideias. Um ambiente em que as pessoas consigam conviver, mesmo tendo divergências de pensamentos. Imagine como seria chato viver em um mundo em que todos pensassem iguais, em que todos fizessem tudo igual, em que todos agissem iguais, de forma igual. Por isso nós temos várias formas de pensar e por isso nós temos divergências de pensamentos. Só que essas divergências não podem fazer com que nós nos tornemos inimigos uns dos outros. Nós podemos pensar diferente, mas nós precisamos ter harmonia. A harmonia é a palavra do dia, a harmonia. E hoje eu estou aqui com esse ditado popular: se conselho fosse bom,
não se dava, vendia. Você que está nos assistindo, se quiser deixar nos comentários aí, deixa aí nos comentários se você é a favor ou não desse ditado popular, se você acredita que é verdade, se você acredita que é legítimo esse ditado popular. Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. E eu vou expor aquilo que eu acredito, eu vou expor aquilo que eu penso aqui, porque eu acredito ainda na liberdade de opinião e acredito que aqueles que estão nos assistindo também. E nós podemos pensar diferente, mas viver em um ambiente harmônico. E tem algumas histórias aqui. Eu começo com o Antigo Testamento, uma história que aconteceu aí no período das monarquias, em que o rei Roboão, ele, através de uma palavra, ele conseguiu dividir o reino. Eu vou ler aqui junto com você. Se você tiver aí uma Bíblia, seja qual for ela, qual versão, pode estar acompanhando também. Diz lá em 1 Reis, capítulo 12, a partir do verso 12, assim: Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciães lhe haviam dado, e lhe falou conforme ao conselho dos jovens. Então, só para a gente entender essa história, esse rei Roboão, ele precisava tomar uma decisão. Ele precisava decidir o que ele ia falar para o povo. O povo, Salomão era morto e o povo se achegou ali porque eles estavam debaixo de um jugo pesado, debaixo de pesados impostos, e eles chegaram ali perante Roboão, junto com Jeroboão, que havia fugido para o Egito, mas agora, sabendo da morte do rei, ele voltou para Israel. E eles chegam ali e querem uma decisão. Eles querem saber o que vai ser, o que vai acontecer dali para frente. Então Roboão, ele vai e toma conselho com os anciães, aqueles homens experientes, aqueles homens calejados, aqueles homens sábios. E eles dizem: olha só, se você falar bem esse povo vai ser teu servo. Se você falar bem a esse povo vai fazer o que você quiser. Então eles estavam dando para ele um conselho a respeito de liderança. Eles estavam aconselhando ele a forma com que ele deveria falar com o povo. E aí, o que acontece? Roboão, ele ouve o conselho daqueles homens e agora ele vai tomar conselho com aqueles jovens que viviam com ele, que nasceram, cresceram com ele, jovens inexperientes, jovens que ainda não tinham conhecido a experiência de um reinado. E ele chega naqueles jovens e pergunta para eles: o que eu direi para esse povo? O que vocês acham disso? E os jovens aconselham ele dessa forma. Olha só o que os jovens amigos dele pediram para ele falar para aquele povo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões, ou escorpiões. Então,
trancam, se retraem e tomam a decisão a qual acham melhor. E muitas vezes essa decisão, ela causa prejuízo. Não só para a pessoa, mas para a sua família também. E nós vamos ver que a Bíblia ela vai nos falar muito a respeito do conselho. Esse conselho que nós lemos aqui no capítulo 12 de Reis, só no Antigo Testamento nós temos 82 ocorrências dessa palavra conselho. 82 vezes nós temos essa palavra no Antigo Testamento, falando sobre conselho. Porque os reis, estando aonde eles estavam, no status que eles estavam, com o poder que eles tinham, mesmo assim eles compunham o seu reinado de uma inumerável quantidade de conselheiros, para que no momento de uma dificuldade, no momento de uma decisão complicada, difícil, no momento de uma guerra, eles tirassem várias opiniões. E ali eles analisavam uma a uma, e a que fosse mais sensata era aquela que ele tomava, era aquela que ele decidia, era aquela que ele colocava em prática. Aí eu pergunto para você, será que hoje nós somos melhores do que aqueles reis? Será que nós estamos numa condição mais especial do que aqueles reis, na qual nós não podemos ouvir um conselho? Será que a nossa soberba está tão grande que nós não temos humildade para ouvir um conselho? Porque ouvir um conselho é um ato de humildade. Isso não quer dizer que você vai acatar aquele conselho, mas como os reis faziam, você vai colocar ali na sua planilha e vai analisar um a um. Olha, fulano me falou para fazer dessa forma, ciclano me falou para fazer dessa forma. Qual será que é a melhor forma? Olha, eu estou tomando um caminho desse lado. E fulano falou, ó, esse caminho não é tão legal, acho que não vai dar certo isso aí, é melhor você ponderar, pensar, analisar. Mas será que a minha altivez é tão grande que eu não consigo ouvir aquela pessoa e sentar e pensar, poxa vida, será que eu estou certo mesmo? Será que esse caminho que eu estou tomando, será que é o caminho certo mesmo? Então acho que às vezes falta em nós um pouco de humildade. E em falando de humildade, eu quero ler um texto aqui com você, muito interessante, uma história muito bonita também. Acredito que muitos já ouviram falar da libertação de Naamã, um general do exército da Síria que era leproso. E ele soube que em Israel havia um homem de Deus, um profeta, e ele foi lá buscar a sua cura. Esse homem, Naamã, era o general do exército do rei da Síria e era um homem muito importante, havia vencido várias guerras. Ele tinha poder. E ele conversa com seu rei e fala, ó, em Israel tem alguém que pode me curar. E o rei escreve cartas para que ele possa chegar até lá, ao rei de Israel. E ele chega e apresenta a sua situação. E quando ele sabe onde está o homem de Deus, o profeta, ele vai até o profeta, mas o profeta manda ali um servo, e aquele servo fala para Naamã, vai até o Jordão e se banha 7 vezes, e serás curado. Mas quando ele ouve isso, ele fica irado, porque em Damasco, na sua região, havia rios muito melhores, rios limpíssimos, rios límpidos, e o Jordão transbordando, cheio de barro, cheio de lama, e o profeta pede através de um servo para que Naamã, aquele general, aquele homem tão importante, fosse se banhar no Jordão. E Naamã se ira, desanima e quer voltar para trás, e olha só o que acontece. Segundo a Reis, capítulo 5, verso 13.
Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. E aí nós vemos que um general, um homem sábio, um homem inteligente, ele se ira porque ele esperava um grande ato, uma grande façanha do profeta, e ele vira seu carro e, em direção à sua terra, ele quer ir embora. Mas aí chega um servo, chega um subalterno, chega alguém que não tem uma expressividade na sociedade, chega alguém que não tem uma expressividade na igreja, chega alguém que não tem uma expressividade na empresa, chega alguém que você não dá nada para ele, chega alguém que você olha e acha que ele é muito menor que você. E ele diz: se ele te pedisse uma grande coisa, você não faria? Porque é isso que ele esperava. Que o profeta pedisse para ele fazer algo grandioso. Mas simplesmente ele pede: banha-te no Jordão 7 vezes e ficarás purificado. E aí o servo aconselha Naamã. E Naamã obedece. Naamã ouve o conselho. O general do exército da Síria, o homem poderoso, o homem que tinha domínio sobre um exército, o homem que tinha as maiores honrarias na sua nação, porque havia vencido várias batalhas, agora está ouvindo a voz de um servo. E ouvir ou não ouvir a voz desse servo faria toda a diferença na sua vida. Ouvir ou não ouvir a voz de um servo faria toda a diferença na vida de Naamã naquele momento, porque ele estava leproso e ele havia viajado quilômetros para que ele ali obtivesse a cura, e por pouco ele estaria voltando para sua casa com a mesma enfermidade. Para quem está entrando agora, nós estamos falando a respeito de conselho, e eu trouxe aqui um ditado popular: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. E nós estamos aqui perguntando, nós estamos pedindo aqui que deixem nos comentários a sua opinião. Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Você acredita nessa tese? Você acredita nesse ditado popular? E aí nós estamos trazendo aqui algumas histórias, alguns versículos em que o conselho, ele fez toda a diferença na vida das pessoas. Daquelas pessoas que se humilharam e ouviram os conselhos. Então, finalizando a história de Naamã, o general do exército da Síria, ele se banhou 7 vezes no Jordão e foi purificado. Ele ouviu a voz do seu servo. Ele teve humildade para ouvir a voz de um servo dizendo: vai lá, se banha. Quem sabe você se curará. E ele saiu dali curado. Vamos trazer mais uma história aqui para nós. Quero cumprimentar aqui o Mazone Gás. Mazone Gás está aí conosco. Gonçalves Silva também. Silas Coelho, meu amigo Silas, está aí também com a gente. Nós estamos aqui falando sobre conselho nesta tarde. E aí eu tenho mais uma historinha aqui para você. Saul e o seu moço. Quem não conhece o rei Saul, não é? Primeiro rei de Israel, aquele homem que se destacava de todas as pessoas de Israel, do pescoço para cima, diz a Bíblia. 1 Samuel 9,6 nos diz assim, ó: porém, ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é, e tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. E nós sabemos que essa história é muito interessante, porque Saul, as ovelhas de seu pai tinham se perdido, e ele pegou um seu moço, eles tinham esse costume, eles tinham servos, e ele pegou esse garoto e saíram procurando as jumentas.
E nessa procura, chegou em determinado ponto, Saul olhou para o moço e falou, olha, o negócio é nós voltarmos embora, porque nós não estamos encontrando elas. E daqui a pouco, meu pai vai ficar mais preocupado com a gente do que com os animais perdidos. Mas naquele momento, o moço dele, o servo dele, o pajem dele, ele disse assim, olha, tem um homem de Deus aí que ele revela as coisas. Tem um homem de Deus aí na cidade que ele pode nos ajudar. E Saul, ele olha para o moço e fala, poxa, mas nós não temos nenhum presente para levar para eles, porque era o costume deles, quando iam falar com o homem de Deus, eles precisavam, eles tinham aquele costume de levar um presente. Mas ali o moço lembra que tinha alguma coisa ali, e ele fala, ó, vamos levar isso aqui para o homem de Deus. E quando ele chega no homem de Deus, Deus revela ao homem de Deus o primeiro rei de Israel. Então era necessário que eles fossem até lá. E ali mais uma circunstância que mudaria toda a vida de Saul. Porque Saul, ele foi o primeiro monarca de Israel. Então nós vemos, amigos, que os conselhos de pessoas sábias, eles podem transformar a situação da nossa vida. Eles podem fazer toda a diferença na nossa vida. Então nós precisamos nos entregar a essa humildade, essa ação de humildade. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos para que a nossa vida seja abençoada. Nós estamos num momento em que nós não podemos nos fechar. Nós precisamos interagir, nós precisamos conversar com as pessoas, nós precisamos ouvir aquelas pessoas experientes. E ainda eu posso falar aqui ainda mais para jovens. Porque o conselho, nós vamos ver ali logo à frente, a questão da intromissão, que quando há intromissão não há conselho. Mas adiantando um pouco aqui para jovens, o pai não precisa pedir permissão para aconselhar um jovem. Porque o pai, ele tem uma visão de águia sobre a vida do seu filho. O pai, ele tem uma visão guiada por Deus sobre a vida do seu filho. Então, meu jovem, meu caro jovem, um conselho do seu pai, um conselho da sua mãe, que é a pessoa que mais te ama na vida, você pode ouvir que com certeza você vai pelo caminho certo. Ouve o teu pai, ouve a tua mãe. A Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Porque quando nós ouvimos nosso pai, quando nós ouvimos a nossa mãe, nós somos abençoados. E quem é o pai e quem é a mãe que não tem um conselho para o filho? Quem é o pai e quem é a mãe que não pede a Deus todas as noites ao deitar pelos seus filhos? Quem é o pai e quem é a mãe que quando todo mundo abandona, está ali junto, intercedendo pelos seus filhos? Então vale a pena ouvir o conselho do seu pai, da sua mãe. Eu até hoje, quando a minha mãe fala, eu abaixo a cabeça e ouço. Porque o conselho dela, eu acredito que vem diretamente de Deus. E às vezes as pessoas ficam presas aí, dizendo, eu estou precisando ouvir a voz de Deus, eu não estou ouvindo a voz de Deus. E Deus está enviando pessoas para falar contigo. Guiadas por Ele, orientadas por Ele, inspiradas por Ele, para falar com você. Então é preciso você despertar a tua sensibilidade, porque muitas vezes Deus já passou várias vezes perto de você, já falou contigo e você não ouviu a voz de Deus. Através de pessoas sábias e tementes a Deus, pessoas experientes na vida, pessoas que já passaram por muitas dificuldades, muitas lutas e muitas das vezes já passou tudo isso que você está passando. E quem já passou tem experiência para falar. Vocês não reparem que eu tomo bastante água, porque se eu não tomar água, depois eu fico com a garganta doendo. Então eu trago aqui umas 2 canecas d'água aqui, e eu tenho que estar sempre aqui falando. A irmã Edith está aqui conosco também. Deus abençoe sua vida grandemente. Nós estamos aqui
todos os sábados nesse bate-papo aqui, trazendo alguns assuntos para edificação das pessoas, para nossa edificação e edificação das pessoas também, tá bom? Então falamos aqui sobre Naamã, sobre Saul, e tem um muito interessante aqui também, que é o conselho de Jetro. Jetro era sogro de Moisés. E olha só, a grandeza de Moisés. Nós estamos colocando aqui várias pessoas de destaque na Bíblia, para nós entendermos que por mais destaque que as pessoas tinham, por mais como que eu vou dizer, por mais importantes que essas pessoas eram, elas tinham humildade para ouvir. E nós vemos aqui que Jetro chegou em Moisés para fazer uma visita para ele. E quando ele chega ali, ele vê Moisés julgando o povo. Moisés estava ali como juiz daquele povo. E todas as causas, todas as questões que o povo tinha, eles chegavam em Moisés. Questões simples, às vezes a pessoa perdeu ali sua ovelha e encontrou a sua ovelha no rebanho de outro, e ele falava, aquela lá é minha ovelha, e a pessoa falava, não, é minha ovelha, e criava aquela contenda, aquela discussão, e eles se apresentavam ali diante de Moisés, e Moisés ia julgando, ia aconselhando, ia resolvendo essas questões. E Jetro chega para visitar Moisés e fica observando aquela situação. E ele vê Moisés afadigado, ele vê Moisés cansado, porque eram milhares de pessoas ali o dia todo procurando Moisés. E olha só o que diz lá em Êxodo 18, 19. Ouve agora minha voz e eu te aconselharei. Olha o sogro falando com o genro. Ouve agora minha voz. Ouve agora a voz da experiência e eu te aconselharei. E Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus. O que aconselhou Jetro a Moisés? Falou, Moisés, é o seguinte, eu vou te dar um conselho. Constitui homens sábios tementes a Deus sobre o povo, sobre grupos de 1000, sobre grupos de 100, sobre grupos de 10, sobre grupos de 50. Constitui pessoas para julgar as causas mais ínfimas, as causas mais leves, as causas mais pequenas. E aí, quando surgir uma causa grave ou gravíssima, eles trazem a você e você vai ver que você vai conseguir descansar, você vai ver que vai aliviar o teu jugo. E o que Moisés fez? Moisés acatou o conselho do seu sogro. Então é sobre isso que nós estamos falando hoje aqui. E nós vemos alguns ditados populares que vão na contramão da palavra de Deus. Elas vão na contramão dos conselhos da palavra de Deus que nos aconselham a ser aconselhados por alguém. Ok? Então, vamos avançar. Ouve o conselho de Deus nessa tarde. Só que tem uma coisa, nós precisamos fazer uma diferenciação entre conselho e intromissão. Porque às vezes nós estamos falando aqui de conselho e daí a pessoa pensa, poxa, agora é minha vez, eu vou aconselhar todo mundo. Mas geralmente você pode ver que o conselho, ele parte de uma condição em que a pessoa se encontra numa situação difícil e nós vemos que outra pessoa se aproxima dela ou tem uma proximidade dela para aconselhar. Nós vemos aqui que na história de Naamã, o servo de Naamã, ele tinha proximidade com Naamã. Ele estava próximo ali, acompanhando ele, carregando sua bagagem bem próximo, e ele consegue ali introduzir um conselho. Depois nós vemos Saul e seu moço. Toda vez que Saul ele saía para fazer algo, ele tinha aquele acompanhante que estava próximo dele, que acompanhava a vida dele, que tinha certa intimidade com ele.
Então ele conseguia introduzir um conselho. E depois, perdão, nós vemos Jetro, que era sogro de Moisés, era parente de Moisés. E ele tinha uma certa intimidade, um conhecimento com Moisés para chegar e aconselhar ele. Então, para que você aconselhe alguém, para que eu aconselhe alguém, é necessário ter uma certa aproximação da pessoa. Não dá para chegar em qualquer pessoa, de qualquer maneira, de qualquer forma, para aconselhar essa pessoa. Porque essa pessoa ela vai receber isso como uma intromissão. E nós vemos que em determinadas situações também, a forma de se chegar a uma pessoa como um intruso, ela tem consequências negativas. Então, sobre se intrometer, rapidamente, Provérbios 26, capítulo 17. O que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Você já fez isso? Alguém já fez isso? Pegar um cão pelas orelhas? A coisa que um cachorro mais detesta é ser pego pelas orelhas. Quem que vai pegar um cachorro bravo pelas orelhas? Então, o que o autor de Provérbios ele está falando aqui? Isso aqui já não é um conselho. A pessoa, ela se intrometeu na vida daquela pessoa. Ela não pediu conselho e ela ultrapassou. Se nós formos ver aqui essa palavrinha, ela tem 492 ocorrências na Bíblia, que no hebraico significa albar. 492 ocorrências. Então, aquele que passando se intromete, aquele que se intromete na vida dos outros, aquele que dá uma opinião sem ser chamado, ele já não é tido como um conselheiro. Então, geralmente, quando as pessoas não têm aquela intimidade, como que vai ocorrer essa introdução desse conselho? Geralmente as pessoas vão te pedir. As pessoas elas vão olhar para você e elas vão enxergar algo em você. Ou você tem uma experiência numa área, ou você já passou por aquilo, ou você está numa situação parecida, ou você esteve numa situação parecida e venceu. Essas pessoas vão te procurar para ser aconselhadas. Então, não é correto chegar e se intrometer, a não ser que haja uma intimidade, a não ser que haja um grau de parentesco, a não ser que haja uma proximidade para poder introduzir esse conselho. E outra parte aqui, outro versículo também, para nós fechar essa parte da intromissão. 1 Pedro 4,15. Para você que está chegando agora, nós estamos falando sobre conselho. Baseados em versículos bíblicos, nós estamos falando em conselho. E eu trouxe aqui um questionamento sobre um ditado popular, que diz, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. E eu pedi para quem estiver entrando aí, se quiser, se desejar, colocar nos comentários a sua opinião, o que você acha sobre isso, tá bom? Então nós estamos falando aqui sobre conselho, nós já falamos sobre Naamã, Saul e Moisés, e agora nós estamos falando sobre o que não é conselho, sobre o que é intromissão. E aí eu trouxe agora, primeiro a Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 15, que vai nos dizer assim, que nenhum de vós padeça, sendo ou como homicida, ou ladrão, ou malfeitor. Olha agora aqui, ou como quem se entremete em negócios alheios. A pessoa intrometida. E quando você vai buscar o original dessa palavra no grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego, você vai encontrar no original dessa palavra, que tem apenas uma ocorrência com esse verbete, significa intrometido. Aquele, que nenhum de vós padeça como quem se entremete em negócios alheios. E essa palavra no original significa intrometido. Você já viu aquela pessoa que
ela não pode ver uma situação que ela já corre ali se intrometer, dar um palpite, dar uma opinião, fazer uma crítica. E é interessante, hoje nós escrevemos algo aí sobre crítica, que quando nós vamos levar uma crítica para alguém, as críticas elas são bem-vindas, porque com as críticas nós fazemos uma reflexão da nossa vida, a reflexão daquilo que nós estamos fazendo sobre determinada situação. Mas é interessante quando eu chego com uma crítica, eu trazer também uma solução para o problema. Porque criticar é fácil. É fácil eu criticar alguém que está fazendo algum trabalho, é fácil eu criticar alguém que está à frente de algum trabalho, é fácil eu criticar alguém que está com a liderança nas mãos. Mas quando eu trago a crítica, o que eu trago de bom para essa pessoa? O que eu trago para essa pessoa como sugestão? O que eu trago para ela de bom para que ela não se sinta somente criticada, mas se sinta ajudada, auxiliada? Então é algo para se pensar. Que eu preciso trazer a crítica, mas preciso trazer também a solução do problema. Então muitas das vezes não é tão justo assim eu trazer uma crítica sem uma boa solução para o problema. Então, não podemos padecer como aquele que se intromete em negócios alheios, aquele intrometido, mas espera no momento certo, se aproxima da pessoa, peça licença, começa uma boa conversa e de repente aquela pessoa vai se abrir. Mas aí você vai falar, Carlinhos, mas para que eu vou fazer isso? Sabe por que você vai fazer isso? Porque para cada um de nós, Deus tem um propósito na nossa vida. E o propósito de Deus para a nossa vida é sermos luz na vida de outras pessoas. O propósito de Deus para a nossa vida é nós sermos ajudadores, é nós sermos auxiliadores, é nós sermos pessoas que edificam vidas, é ser pessoas que auxiliam, é ser pessoas que estão nessa terra para servir. Por isso que nós disponibilizamos também esse conteúdo, porque nós precisamos compartilhar aquilo que Deus nos dá. Nós não viemos para essa terra para viver naquele mundinho fechado só nosso, em que nós nos achamos os melhores, em que aquilo que nós temos de bom é só para nós mesmos, naquele mundinho em que nós imaginamos que nós sabemos tudo. Mas nós estamos aqui para compartilhar daquilo que Deus nos dá com os demais. Nós estamos aqui nessa terra para compartilhar coisas boas. Então, cada um de nós, de uma certa forma, tem contribuição positiva na vida de alguém, ou precisa ter uma contribuição positiva na vida de alguém. Então, nós precisamos entender qual é o nosso propósito nessa terra. Nós não estamos aqui por acaso. Então, vamos lá. Só para nós finalizarmos a respeito desse ditado popular, eu disse aqui no início que nós estamos vivendo em uma época muito polarizada, em que as pessoas têm medo, têm receio de dar as suas opiniões. Eu falei que eu coloquei uma enquetezinha de manhã aqui no meu store do Facebook, com esse ditado popular: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. E coloquei lá, você é a favor ou contra, acredita ou não? Só clicar sim ou não. E eu vi que poucas pessoas interagiram, apesar de que muitas pessoas visualizaram. Mas, como eu disse, com essa polarização de ideias que nós temos hoje, as pessoas não conseguem entender que mesmo nós divergindo de pensamentos, mesmo que eu pensando diferente de você e você pensando diferente de mim, nós não nos tornamos inimigos. Nós apenas pensamos diferente. Nós apenas temos posicionamentos diferentes, ideias diferentes.
Mas nós podemos ser amigos, nós podemos caminhar juntos, apesar de pensar diferente. Porque imagine um mundo em que todas as pessoas pensassem da mesma forma, pensassem iguais. Mas o que acontece é que as pessoas não entendem isso e partem para a ignorância, partem para a agressão verbal, partem para a agressão física. E nós temos perdido muito com isso. Então é momento de nós apaziguar ânimos. É momento de nós espalharmos a paz. É momento de quando nós vemos as pessoas entrando em discussões muito acirradas, nós colocarmos paz. Eu falar, ó, meu amigo, mantenha a paz. Nós precisamos de paz. Nós já temos sofrido muito com guerras, com perda de familiares, com perda de amigos, por motivos que não levam a nada. Então é momento de nós pedirmos paz. É momento de nós espalharmos a paz. E a palavra de Deus, ela traz para nós paz. E hoje nós estamos aqui falando sobre conselho, que é aquele que tem humildade, ele ouve o conselho. E olha só a importância do conselho. Provérbios capítulo 15, verso 22. Quando não há conselhos, os planos se dispersam. Mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Semana passada nós falamos aqui sobre o jovem e o mercado de trabalho, e eu trouxe aqui a história de Daniel. Quem conhece a história de Daniel sabe que ele estava na sua terra, e o rei Nabucodonosor invadiu o reino e levou aqueles jovens que faziam parte da família real, levou para a Babilônia, colocou ali eles para estudarem a língua dos caldeus, para estudarem a cultura daquela terra, para que eles estivessem diante do rei. E quando o rei, depois de 3 anos, foi fazer um teste com Daniel e seus amigos, ele colocou aqueles jovens diante de todos os sábios, os mestres, os astrólogos que tinham no reino de Babilônia. E quando colocou ele ali e começou a fazer perguntas e mais perguntas, ele percebeu que aqueles jovens eram 10 vezes mais sábios do que os homens daquela terra. Mas qual que é o fio da meada disso? Por que ele levou esses jovens para lá? Porque o rei Nabucodonosor queria ser aconselhado. Ele tinha todo o poder na mão. Ele era um rei. O que valia era a sua palavra. Ele tinha a vida daquelas pessoas na sua mão. Se alguém entrasse na presença do rei sem ser chamado, para vocês terem uma ideia, naquele período, se alguém entrasse na presença do rei sem ser chamado, isso poderia custar a sua vida. Então vocês veem o poder que o rei tinha na mão. E o que o rei queria? Quem ele queria ao seu redor? Conselheiros. Pessoas que opinassem sobre a administração do reino, sobre a administração das guerras. E hoje, muitas vezes, nós nos fechamos e não conseguimos ouvir ninguém. Nós não conseguimos ouvir nossa esposa, nós não conseguimos ouvir o esposo, nós não conseguimos ouvir nossos pais. O que será que está acontecendo conosco nos últimos dias que nós não conseguimos ouvir? A Bíblia diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Está lá em Tiago.
Mas aí, que tipo de pessoa que você vai conversar? Geralmente, a pessoa que foi bem-sucedida no negócio, ela vai te dar conselhos bons. E geralmente a pessoa que foi mal-sucedida naquele negócio, se ela estiver com aquela amargura da perda, ela vai te dar maus conselhos, ela vai te desanimar. Ela vai falar, não, não abre negócio não, porque, olha, você vai abrir um negócio hoje no Brasil, é muito imposto, é muita burocracia, vixe, aí você tem que ir lá na Receita Federal, e dá problema, e bababá, e daqui a pouco você nem quer abrir mais o negócio. Agora chega naquela pessoa que a pessoa falou, ô meu amigo, isso mesmo, vai pra cima, abre o seu negócio, ó, abri meu negócio, Deus está abençoando o meu negócio, graças a Deus, nós estamos na luta aí, ó, nós já conseguimos expandir o negócio, eu já consegui contratar mais um funcionário e eu estou na luta, e lutando e Deus abençoando. Aí você vai falar, poxa vida, olha, eu vou abrir um negócio, porque você teve um bom conselho, uma palavra de ânimo. E aí quando você vai aprofundar naquele assunto com a pessoa vai falar para você sobre a administração do negócio, sobre a organização do negócio. Então você não vai conversar com pessoas desanimadas, com pessoas inexperientes, com pessoas que vivem para baixo. Então nós precisamos saber. O rei Nabucodonosor, quando ele manda buscar Daniel lá, ele nem sabia quem era Daniel, na verdade, né? Quando ele manda buscar aqueles jovens, ele fala assim, ó, traz jovens sábios, entendidos. Porque ele já queria pessoas preparadas, ele queria pessoas que buscavam conhecimento, ele queria pessoas que buscavam sabedoria, ele queria pessoas para cima, pessoas para frente. Ele não queria pessoas desanimadas. Ele não queria aquela pessoa que ela deita no sofá e fica reclamando da vida, e reclama da vida. Meu amigo, que conselho essa pessoa tem para dar para você? Essa pessoa vai só te desanimar. Então nós precisamos de conselhos, mas nós precisamos nos aconselhar com as pessoas certas. E mais provérbios para você. Provérbios 24, versículo 6. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão, e a vitória há de haver, e a vitória na multidão dos conselheiros. Então hoje é o dia do conselho. Se você não tinha costume de se aconselhar, passa a ter esse costume. Conversa com uma pessoa, conversa com outra, anota essas opiniões, anota esses conselhos e depois você vai analisando. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra. Ele está aqui falando a respeito do contexto da época, que era um contexto de guerras. E para um rei ele ir para a batalha, ele precisava de conselho. Ele precisava saber se aquele outro rei ele tinha mais soldados. Ele precisava saber se aquele outro rei ele lutava melhor de dia ou à noite. Se ele lutava melhor nas planícies ou nas montanhas. Ele precisava saber como que estava o clima entre os seus soldados. Se eles estavam com medo daquele outro exército, se eles estavam animados. Todas essas questões fariam a diferença na forma do rei tratar a situação da guerra. E hoje nós podemos dizer que nós vivemos em guerra. Mas não é uma guerra contra a carne e contra o sangue, como diz a Bíblia. É uma guerra contra as potestades. É uma guerra contra nós mesmos, contra o nosso ego, que muitas vezes nos atrapalha, que muitas vezes nos faz regredir. Às vezes nós estamos avançando, mas o nosso ego não deixa. Ele faz com que nós fiquemos soberbos e acabamos nos retraindo e acabamos perdendo as batalhas. E finalizando aqui, meus queridos e amados amigos, Provérbios 11, Provérbios capítulo 11, versículo 14, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há
segurança. E o que mais nós precisamos hoje é segurança. Segurança para a nossa vida espiritual, segurança para a nossa vida emocional, segurança para a nossa vida profissional, segurança para a nossa família, para os nossos filhos, quem é casado, esposa, família em geral. Nós precisamos de segurança. E a nossa segurança, ela depende das decisões que nós tomamos. Parece até redundância falar muito a respeito de decisões. Nós falamos a respeito de inteligência emocional no vídeo passado, e nós vemos que hoje você sai às ruas e a coisa mais difícil é você ver pessoas que elas trabalham sua inteligência emocional. E eu até citei o exemplo do trânsito, que é um lugar onde acontecem muitos embates, muitas pelejas, muitas guerras, é no nosso trânsito. E essa semana eu tive uma experiência que eu fui num determinado lugar e parei parei meu carro e já estava livre já o tráfego e a pessoa estava parada. Muitas vezes acontece, a pessoa está ali no trânsito, dá aquele flash ali, a pessoa para e esquece. Aí eu dei aquela buzinadinha só de advertência, sabe? Só para a pessoa ver que já estava liberado o trânsito. E a pessoa se irou. A pessoa se irou, xingou. Você está entendendo? E aí, em determinadas situações, a pessoa, se ela não trabalhar a inteligência emocional, se ela não conseguir controlar as suas emoções, ela pega, arranca com seu carro e vai lá tirar satisfação com aquela pessoa. E aí, dependendo da situação, vocês já sabem o que acontece. E muitas tragédias têm acontecido por causa disso. Então nós precisamos de adquirir inteligência emocional. E esse também é um conselho. Nós vivemos de conselho. Eu aconselho a você que você comece a ouvir mais. Se você não ouve, ouça mais. Ouvir é maravilhoso. E nós, como seres humanos, nós temos muita dificuldade para ouvir. E tem aquele ditadinho que diz, Deus nos fez com 2 orelhas e apenas uma boca para que nós ouvíssemos mais do que falássemos. E nós temos muita dificuldade em ouvir. E eu sempre digo algo muito importante, que quem ele ouve, ele doa tempo, ele doa vida. Porque hoje nós vivemos em um mundo em que as pessoas não são ouvidas. Vocês veem quanto que as pessoas gastam. Não estou aqui, preste bem atenção, não estou aqui a desmerecer a profissão de ninguém. E também não estou aqui para dizer que as pessoas não devem procurar os profissionais. As pessoas devem procurar, sim, os profissionais para serem ajudadas, auxiliadas. É só para a gente ter uma ideia de como a sociedade está. Quantas pessoas vão a um psicólogo, vão a um psicanalista para serem ouvidos? Aí quando você vai investigar o contexto de vida dessa pessoa, ela, no meio social que ela vive, dentro da sua própria família, ela não é ouvida. Porque as pessoas nós estamos numa aceleração tal que nós não conseguimos ouvir o nosso filho, que nós não conseguimos ouvir a nossa esposa, o esposo não consegue ouvir a esposa não consegue ouvir o esposo, nós não conseguimos desligar os nossos celulares por um momento, por um período, e sentar e conversar, jogar a conversa fora, dar risada, brincar. E vivemos com a mente acelerada, pensando, e chega um momento que essa mente quer explodir e nós precisamos ir a um profissional que ele é pago para ouvir. Olha o ponto que nós chegamos. E como eu disse, não estou desmerecendo as profissões. Você precisa, se você tem uma necessidade, você deve procurar o profissional. Eu estou só contextualizando para a gente entender como está a nossa situação hoje. Porque nós não conseguimos ouvir. Faça um teste.
Quando alguém estiver conversando com você, veja quanto tempo você consegue ficar ouvindo sem interromper aquela pessoa e quanto tempo você consegue ficar ouvindo sem ficar na ansiedade de formular uma resposta para aquilo que a pessoa está falando. Aí você vai entender se você é um bom ouvinte ou não. E quando você começa a ser um bom ouvinte, você vai ver que as pessoas começam a te procurar. Elas começam a te procurar porque elas querem ser ouvidas e sabem que aquela pessoa é um bom ouvinte. E pode ser esse o teu papel na Terra, pode ser esse o teu propósito. O propósito de Deus para a sua vida, que é o propósito de ouvir as pessoas. Então nessa tarde eu te digo, seja um bom ouvinte, seja um bom conselheiro e também seja um bom buscador de conselhos. Eu espero que você tenha sido edificado nessa tarde. Nós estamos com as lives todos os sábados. Quando acontece algum imprevistozinho, nós fazemos no domingo. E eu aguardo você aí na próxima semana para que nós estejamos conversando. Se você tiver algum assunto que queira tratar, manda aí no privado que nós vamos analisar e vamos tentar trazer esse assunto também. Deus abençoe também a Luzia Cristina que está aí nos assistindo, Ruth Américo, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Eu quero orar com você, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus que venha abençoar cada vida, Senhor, que nos ouviu nessa tarde. Cada vida, Senhor, que investiu alguns minutinhos para conhecer um pouco mais da Tua palavra, um pouco mais da Sua vontade. Peço ao Senhor que venha prosperar a sua vida espiritual, emocional, material, familiar e profissional. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.